Bom, vou apresentar rapidamente, então, o projeto do best-seller Patologia das Construções. Foi um livro que eu publiquei com mais 2 colegas. A estruturação, a ideia de tecnologia desse livro é minha, e ele é, hoje, um dos best-sellers na área da engenharia civil no Brasil, como eu falei. Então, estamos chegando aí a perto de 10 mil cópias vendidas no Brasil inteiro. Vou explicar rapidamente o livro e aí todo o processo de como funciona. Então, eu tenho aqui o índice do livro, né? Então, por exemplo, capítulo 1, a introdução, né? Capítulo 2, patologia das fundações. Capítulo 3, patologia das estruturas de concreto armado. Capítulo 4, patologia em alvenaria, né? Paredes de blocos cerâmicos, blocos de concreto, etc. Capítulo 5, patologia de revestimentos argamassados e cerâmicos, então pastilha que vive caindo aí de fachada de prédio, piso cerâmico que dá problema, de rachadura, etc. Patologia das coberturas e impermeabilizações no capítulo 6, também uma área muito problemática na engenharia e na construção civil. E fecha o capítulo 7 com um capítulo de inspeção e diagnóstico de estruturas, de edificações. No final de cada capítulo, eu tenho um QR Code. Vou dar aqui o exemplo do capítulo 3, que é Patologia das Estruturas de Concreto Armado. No final de cada capítulo, eu tenho um QR Code que leva para atualizações daquele tema específico. Então, esse QR Code aqui, esses personagens também criações minhas, leva o leitor para aquele conteúdo específico. Eu vou explicar para vocês, espelhando a tela, capítulo 3, por exemplo, patologia de estruturas de concreto armado, onde é que vai estar no portal e como é que eu classifico, como é que eu faço essa curadoria de conhecimento constante aqui. Deixa eu espelhar a tela. Opção, compartilhar a tela. Compartilhar. Acho que agora está compartilhando a minha tela. Então, aqui eu tenho então um portal onde eu faço atualização constante desse conhecimento. Então, aquele capítulo 3 que vocês viram, está aqui, ó, nesse menu aqui, problemas e manifestações patológicas, patologia da estrutura de concreto. Quando a pessoa clicar aqui, ela vai ter as atualizações constantes daquela parte específica. Olha só, ferragem exposta, exemplos de, enfim, vídeos, algumas notícias sobre o tema, colapsos estruturais, né? E aí ela pode ficar por dentro daquele assunto com mais detalhes e tudo mais. Como é que eu classifico esse conhecimento? Aí eu entro para a parte de programação básica aqui, né? Então, eu tenho aqui o meu painel de publicações, que eu faço por meio da conexão com as redes sociais, como vocês estão vendo aqui. Vamos abrir todos os posts e vou mostrar como é que eu coloco conteúdo novo nesse capítulo 3, por exemplo, no capítulo 2, no capítulo 1. Eu escolho, eu direciono o conteúdo, eu direciono o conhecimento para onde eu quero. Deixa ele abrir aqui. São muitos conteúdos, então demora um pouquinho para carregar aqui no painel de controle. Esperar mais um pouquinho. Vamos ver se agora vai. Aqui. Abriu todo o conteúdo que vem das redes sociais vinculadas com o projeto. Então, aqui você tem vários exemplos de postagens, né, de conteúdos que a própria plataforma interna que puxa, né? Então, como é que eu organizo as informações, né? Então, vamos usar aqui um exemplo de alvenaria que faz parte de uma estrutura. Você clica sobre o conteúdo, ele vai abrir as características daquele conteúdo, ó, e aqui nessa tela, na lateral direita, eu vou procurar a categoria correta. Então, por exemplo, aquele capítulo 3 que eu mostrei anteriormente, ele está aqui no livro, ó, Patologia das Construções. Na verdade, problemas e manifestações patológicas. Se eu quiser direcionar o conteúdo para essa parte, eu só seleciono aqui
e atualizo, e aquele conteúdo vai para aquela parte do capítulo que foi publicado. Se eu quiser colocar ele nessa seção, eu só marco essa seção, e por aí vai. Aqui que eu seleciono, eu posso selecionar mais de uma, inclusive. Aqui que eu seleciono onde é que eu vou direcionar, qual é o lugar certo para aquele tipo de conteúdo publicado. Aqui tem o livro completo, vocês lembram que eu apresentei, né? Introdução, patologia, capítulo 1, introdução, capítulo 2, patologia das fundações, capítulo 3, patologia das estruturas de concreto, capítulo 4, patologia das alvenarias, capítulo 5, patologia dos investimentos, capítulo 6, patologia das coberturas, capítulo 7, inspeção e diagnóstico. E aqui, claro, tem outras categorias que como a gente trabalha com conteúdo em rede social, essa é a melhor maneira de organizar a informação, categorizando e não simplesmente deixando bagunçado igual as pessoas publicam nas redes sociais. Então, espero que eu tenha explicado tudo com detalhe e um exemplo de sucesso que foi o livro que a gente publicou, Patologia das Construções.